cuidado dos pobres e necessitados. A importância do cuidado com os necessitados. A Bíblia nos ensina sobre a responsabilidade de cuidar dos pobres e necessitados de maneira clara e direta. Em Amós capítulo 5, versículo 12, lemos: Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados, afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Esse aviso nos lembra da gravidade de ignorar as necessidades dos outros. Em Salmos capítulo 10, verso 2, o salmista expressa: na arrogância do ímpio, o pobre é perseguido, eles são apanhados nas armadilhas que armaram. Em Jeremias capítulo 22, versículo 16, está escrito: ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, por isso, lhe vai bem. Além disso, em Tiago capítulo 2, versículos 6 e 7, somos advertidos: e mais vós desprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Esses versículos nos mostram que o cuidado com os necessitados é uma expressão da nossa fé. O zelo de Deus pelos oprimidos. Deus demonstra um profundo zelo pelos pobres e oprimidos nas Escrituras. Em Salmos capítulo 14, versículo 6, ele é descrito como refúgio para os oprimidos. Vocês podem zombar dos planos do pobre, mas o Senhor é seu refúgio. Em Salmos capítulo 40, versículo 17, é dito: mas eu sou o pobre e necessitado, o Senhor cuida de mim. Em Deuteronômio capítulo 15, versículo 4, encontramos a intenção divina de que não haja pobres entre o seu povo, somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor, teu Deus, te dará por herança. Em Isaías capítulo 25, versículo 4, Deus é descrito como um socorro para aqueles que estão em necessidade, porque foste um refúgio para o pobre, um refúgio para o necessitado na sua angústia. A lei de Deus, dada a Moisés, reflete esse cuidado. Em Êxodo capítulo 22, versículo 25, está escrito: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te portarás como credor, não lhe imporás juros. Em Levítico capítulo 25, versículo 35 e 36, encontramos proibições contra a exploração dos pobres. Em Deuteronômio capítulo 24, versículo 14 e 15, Deus ordena que os empregadores paguem seus trabalhadores de forma justa e imediata, e não o oprimirás, pois ele é pobre e necessitado, e te pagará no mesmo dia. Em Levítico capítulo 19, versículo 9 e 10, é determinado que os grãos que caírem durante a colheita devem ser deixados para os pobres. Quando fizerdes a ceifa da vossa terra, não ceifareis até o canto do campo, nem a espiga caída do vosso cebolão colherás, deixarás para o pobre e para o estrangeiro. O compromisso de Jesus com os necessitados. No Novo Testamento, o compromisso de Deus com os pobres se revela através do ministério de Jesus. Em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, ele declara: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Essa missão destaca o papel central que os pobres têm no coração de Deus. Em Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13, Jesus expulsa os mercadores do templo, enfatizando que a casa de Deus deve ser um lugar de justiça e acolhimento. Em Mateus capítulo 25, versículo 40, ele nos ensina que as ações em favor dos necessitados são equivalentes a servi-lo. Em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Jesus não apenas pregou sobre a necessidade de ajudar os pobres, mas também praticou essa generosidade. Em João capítulo 12, versículos 5 e 6, vemos que ele utilizava os recursos de sua bolsa para ajudar os necessitados. Em Mateus capítulo 6, versículo 1 a 4, ele nos instrui a dar de forma discreta: quando, pois, deres a esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Essas instruções revelam a importância de agir com sinceridade e amor.
A responsabilidade da Igreja e dos crentes. A responsabilidade dos crentes em relação aos pobres é uma parte fundamental do Novo Testamento. O apóstolo Paulo foi um defensor ativo da ajuda aos necessitados. Em Atos capítulo 11, versículo 28 a 30, vemos que ele e Barnabé levaram uma oferta aos irmãos carentes em Jerusalém, e os discípulos, cada um segundo o que podia, determinaram enviar socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. Em Gálatas capítulo 2, versículo 10, os apóstolos pedem a Paulo que não se esqueça dos pobres, uma responsabilidade que ele abraçou, e somente nos recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Durante suas viagens missionárias, ele arrecadou fundos para os pobres, Romanos capítulo 15, versículo 26, e exortou as igrejas a contribuírem, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 a 4. Além disso, Paulo ensina que a generosidade é um dom do Espírito. Em Romanos capítulo 12, versículo 8, ele menciona a contribuição como um dos dons espirituais, aquele que contribui, faça-o com liberalidade. Ele encoraja os crentes a ajudarem uns aos outros, lembrando que enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Exemplos práticos de aplicação. Para aplicar os princípios bíblicos sobre o cuidado com os pobres e necessitados em nossa vida diária, considere as seguintes ações. 1. Doações regulares. Destine uma parte do que você ganha mensalmente para instituições que atendem os necessitados, como igrejas, abrigos ou organizações sem fins lucrativos. Isso reflete o ensinamento de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2. Voluntariado em comunidade. Dedique algumas horas por semana para ajudar em programas comunitários, como sopões, distribuição de roupas ou programas de mentoria. Isso está alinhado com Gálatas capítulo 5, versículo 13, que nos instrui a servir uns aos outros pelo amor. 3. Apoio a famílias em necessidade. Ofereça apoio a famílias em sua igreja ou vizinhança que estejam enfrentando dificuldades financeiras, seja através de refeições, assistência com contas ou doações de roupas. Em Tiago capítulo 2, versículo 15 e 16, somos desafiados a não apenas desejar o bem, mas a agir. 4. Educação financeira. Organize workshops ou grupos de apoio que ensinem habilidades de gestão financeira para aqueles que estão lutando com dívidas. Isso é uma forma prática de aplicar Provérbios capítulo 19, versículo 17, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. 5. Campanhas de arrecadação. Promova campanhas de arrecadação de alimentos e roupas em sua igreja ou comunidade, incentivando todos a participar. Isso ecoa o espírito de Atos capítulo 2, versículo 44 e 45, onde a comunidade cristã compartilhava tudo o que tinha para suprir as necessidades. Conclusão. Em resumo, a Bíblia não apenas nos ensina sobre a importância de cuidar dos pobres e necessitados, mas também nos dá diretrizes claras sobre como fazê-lo. O zelo de Deus por aqueles que estão em situação de vulnerabilidade deve ser refletido em nossas ações. Devemos nos comprometer a ser instrumentos de sua justiça e compaixão em um mundo que tanto precisa. Ao praticarmos a generosidade e a solidariedade, seguimos o exemplo de Cristo e cumprimos o chamado de Deus em nossas vidas. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos inspiradores sobre fé e vida cristã. Gostou do vídeo? Deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessas dicas valiosas sobre como ser uma luz no mundo. Queremos ouvir de você. Deixe um comentário abaixo compartilhando suas próprias experiências e o que Deus tem feito em sua vida ou como você aplica os princípios bíblicos no seu dia a dia. Sua participação é muito importante para nós e ajuda a espalhar a mensagem de esperança e crescimento espiritual para mais pessoas.
Juntos, podemos fazer a diferença.